uma série de coisas e que vão falar. Malato, eu tinha uma dúvida. Diz-me lá. Mas já esclareci. Alterações climáticas, não climatéricas. Como muita gente diz. É climáticas, não é? É climáticas. Portanto, alterações climáticas. Nós ontem, que o mais aproximado que vimos foi ontem o Douro, ali na Foz do Douro, entrar ao pé do Forte de São João, entrar por ali e arrastar aquelas pessoas todas. Muitas diziam, parece um tsunami. É mesmo. Seus professores, o que é que está a acontecer com os elementos? Nós agora já não podemos confiar enfim, nas coisas, no mar, na chuva. Ou será que não podemos confiar no homem? Vamos lá. Não, antes do mais boa tarde, podemos confiar, como é evidente, temos é que perceber exatamente como é que funcionam os sistemas. Quanto mais formos capazes de os entender, mais somos capazes de nos proteger também. Ontem, o que se Viu aquelas imagens ontem? foram brutais e aquilo que mais ressalta, enfim, ressaltam duas coisas ali. Por um lado, uma violência quase selvagem por parte da ondulação. Para quem estuda enfim, nem eu nem a minha colega Catarina, somos especificamente especialistas deste domínio. Mas nós estamos a falar de modo geral e daquilo que vimos. Quem estuda sistemas naturais não pode deixar de ficar maravilhado, desculpa o termo, que é mesmo esse, com aquele tipo de imagem. É mesmo maravilhado porque a força dos sistemas é brutal, mas isso por um lado. Por outro lado, para quem estuda risco, como é também o nosso caso, o que mais me espantou foi a sensação de falsa segurança que as pessoas têm quando se expõem naquele tipo de situação. E ainda por cima, tinha havido, segundo julgo saber, tinha havido um aviso para as pessoas não estarem por ali e de que o mar poderia estar realmente muito, muito alterado, mas as pessoas não quiseram saber. As pessoas convencem-se sempre, de alguma maneira, que o risco não lhes toca a elas, ou seja, que o conseguem controlar de alguma forma e em algumas circunstâncias como é aquela, de facto, muito rapidamente se perde o controle da situação e a diferença, o clique entre sobreviver ou não pode depender de um tropeção, em alguns casos. Porque, de facto, ali a situação quando se cai, e algumas daquelas pessoas, de facto, perderam o equilíbrio, digamos que a diferença entre permanecer vivo ou sobreviver ou não é uma diferença que pode... É muito pequenino, ou seja, há ali um limite muito, muito tenue e, de facto, nós não podemos evitar, ou não temos facilidade em evitar que a ondulação atinja 9, 10 metros, mais do que 10 metros, como sucedeu ontem. Agora, podemos não nos expor na zona de impacto dessa ondulação. Portanto, a solução... Mas nada disto acontece por acaso. Há uma razão. E o culpado, essencialmente, é o homem. Não é? Não? Oh, eu pensava que era o homem. Tu já querias acabar com o homem. Onde é que está o homem? Quem é o homem? O responsável. Onde é que... Olha, eu pensava que sim. Não. Nós estamos a lidar com sistemas muito dinâmicos, não é? Quer o sistema climático, que era, enfim, o oceano, que é o que estamos para já a falar. Sim. Porque depois ainda há as bacias hidrográficas, claro, enfim, as cheias, etc. Mas nós vivemos num planeta com água. E, portanto, 70% do planeta está coberto com água. Estes fenómenos sempre existiram e vão continuar a existir a partir do momento em que há água no planeta. Nós, de facto, e temos que ter algum cuidado quando se ouve falar muito das alterações climáticas. Às vezes esse termo é abusivamente utilizado, porque uma alteração climática implica mudanças nas características do clima de uma determinada região. Bom, ou mudanças no clima à escala global. Estes fenómenos prendem-se com aquilo que corretamente se deve dizer a variabilidade climática. Portanto, nós aqui em Portugal vivemos, enfim, a maior parte do território no clima dito mediterrâneo. E esse clima, uma das suas características é a grande irregularidade das precipitações, fundamentalmente a temperatura menos, mas isso nós chamamos de variabilidade climática, ou seja, nós podemos ter um conjunto de anos sequenciais, por exemplo, com características secas, seguidos por outros de características mais úmidas. E isso faz parte das características do próprio clima. Okay? Agora, até que ponto é que nós interferimos ou não com isso? Isso é um dos grandes debates digamos... Já porque é que eu disse isto, professora Catarina?
porque nós há bocadinho estávamos a debater, não é, este tema, e entretanto falávamos que muitas vezes o homem construía em sítios muito próximos do isso é outra mar, coisa. travava ali uma série de... O problema é que isto é sempre outra coisa. Pois não é. Porque isso já É que é é o outra problema coisa. mesmo, sim. E outra coisa é um trabalho que os senhores fazem também, que é, de alguma maneira, olhando a história e olhando o que tem acontecido, conseguem, de alguma maneira, prever ou dar uma previsão do que é que pode acontecer. Essa previsão, por exemplo, ontem na Foz do Douro foi previsto previa-se que, pelas condições, que houvesse vagas muito grandes e, portanto, as pessoas não deveriam estar ali. Mas, por exemplo, as cheias na Madeira, prevê-se muita precipitação, mas não se prevê que essa precipitação, noutras circunstâncias, por exemplo, essa precipitação podia não ter feito o que fez, pergunto. Ou seja, para acontecerem estas catástrofes naturais é porque se reúnem, de repente, condições que não são de todo previsíveis, ou não? Não sei, posso dizer qualquer coisa? Diz tu. Igual! Não, falem! Há uma coisa que eu conversa. gostaria de dizer, mas Zeusa, É se porque quiseres... provavelmente a nossa conversa não tem muito rigor científico. E, portanto, se quiserem pôr-nos na ordem, Claro. tu tens à vontade. Repare, tipicamente, para que haja uma catástrofe, para que ocorra uma catástrofe ou um desastre natural, é preciso que ocorram em simultâneo duas coisas. Por um lado, um fenómeno natural com muita energia, com capacidade para Portanto, gerar muita danos. chuva. Por exemplo, muita chuva. Em pouco espaço de tempo, não é? No caso da Madeira é assim. No caso da Madeira claramente é assim, ou no caso do que sucedeu, por exemplo, aqui na região de Lisboa em 1967, também foi assim. Mas isso só não chega. Ou seja, isso gera um fenómeno de precipitação e de escoamento na sequência muito intenso. Tipicamente, para que ocorra uma catástrofe, é necessário que hajam pessoas, que hajam bens, que sejam afetados pelo impacto desse fenómeno. Ou seja, por exemplo, no caso, quando há mar perto, ou rios, que haja, por exemplo, maré alta, que tenha, por exemplo, havido um incêndio e que, portanto, as terras estejam, não tenham vegetação para segurar essa água, que as ribeiras não estejam limpas Claro. e, portanto, não é? Tudo isso concorre, não é Que não verdade? tenhamos, por exemplo, construção nos leitos de cheia. Aí está. Esse é um ponto, ou seja, no que diz respeito às consequências e às razões, se quisermos, antes das consequências, às razões das catástrofes naturais, do meu ponto de vista, enfim, eu acho que a Catarina subscreve isso também, as razões têm muito mais que ver com, até agora pelo menos, com utilizações desajustadas do território, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito às inundações e às cheias, no caso da construção, em leito de cheia, do que propriamente com as alterações climáticas. Sendo que as alterações climáticas, já agora aqui, um ponto, não é tirar-lhes importância. Agora, nós temos uma situação instalada nos territórios, nomeadamente no território português e particularmente nas áreas metropolitanas, que não é muito famosa do ponto de vista da exposição. Temos mais exposição do que aquela que seria desejável. Mas porquê? E se o clima muda... Porquê é que não é favorável? Quer dizer, nós já estamos a ver que É um algumas processo que é coisas já não histórico esse aí, conseguem ou ser tão seja, é muito complicado a retirar de um leito de cheia as construções que lá estão neste momento. Não há dinheiro para pagar isso. Claro. É possível mitigar o problema. Pois, e isso também não foi visto, não é? Em termos de ordenamento do território. Uns ainda não eram nascidos, eu por acaso vivi muito essa cheia. Eu também. Outros ouviram falar, outros nem sequer existiam, porque há aqui gente muito nova, e há ainda os outros que não vão conseguir esquecer. Vamos ver imagens de arquivo das cheias do nosso país em 1967. Na altura eu vivia em Alenquer, Paredes, Alenquer. Foi terrível esse dia. A quem manda um beijinho, há muitas pessoas que estão a ver de lá. E nessa altura houve um número elevado de mortes. Muito elevado. Ali em Alenquer era uma vila chamada Vila Presépio, tinha tem uma ribeira, um rio, e portanto aquilo foi enchendo e houve muitos mortos naquela zona. Em Oeiras também, eu não sei exatamente Em onde é que é. Oeiras, os meus avós tinham uma casa em Oeiras e a imagem que eu tenho é de realmente estar tudo alagado. Portanto, retirarem uma série de bens dentro das casas, porque estava tudo completamente alagado. Mas lá está, num curto espaço de tempo, durante uma noite, penso eu. Sim, nem chegou a ter 5 horas. 5 horas. 5, 6 horas. Esse fenómeno é possível ser previsto, não é? É previsível, a partir, portanto, das observações do Instituto
meteorologia. É possível prever uma determinada intensidade de precipitação. Agora, nós aqui estamos a falar de fenómenos de cheias. Esta cheia em particular pertence à categoria das cheias rápidas, porque também há cheias lentas. Por exemplo, as cheias do Tejo, ali que se passam no Ribatejo, não são tão perigosas quanto estas. Porque elas vão enchendo, não é? Mais lentamente. Mais lentamente, e depois Portanto, também há o caso das barragens, como é o caso do Rio Douro. O tipo de fenómeno, digamos, de tipo de tempo, a mesmo tipo de precipitação é diferente nessas cheias do que o que provoca as cheias rápidas, não é? Por exemplo, aquilo que nós estamos a ter agora, portanto, são precipitações que não são muito intensas, mas que, se durarem várias semanas, podem originar as cheias, aliás, já estão a originar as cheias nos grandes rios. Inclusive, na véspera de Natal, já houve cheias em determinados sítios e não houve um forte período de chuva. Sim. Quando a precipitação atinge valores muito intensos, num curto espaço de tempo, então aí respondem as pequenas bacias. Por exemplo, a Ribeira da Alenquer, não é? É uma pequena bacia, é afluente do Tejo, e são essas pequenas bacias, não são os grandes rios, são as pequenas ribeiras que podem originar as cheias rápidas, porque são aquelas que podem ser afetadas praticamente em toda a sua extensão num curto espaço de tempo por precipitações muito intensas e, portanto, responderem muito rapidamente. Professor, no caso da Águeda, é claramente também um problema de construção, não é? A Águeda e outros sítios que vimos em que caíam aqueles muros, chamados muros de contenção, não é? Aquilo é tudo mal feito, não é? Digamos que muito bem feito não é, com certeza, porque senão não caía. Mas as câmaras não têm um técnico, digamos, quer dizer, porque o PDM diz zona de construção, mas, por exemplo, isso foi muito discutido na Madeira, as ribeiras, o leito das ribeiras não é muitas vezes respeitado, não é? E quando aquilo de repente, aquela Laurisilva toda arde e depois de repente cai água, aquele sol não tem capacidade para reter água nenhuma. Não, tem todas as condições para gerar exatamente o que gerou em 2010, muito claramente, ou seja, não é uma surpresa. Digamos que o enquadramento natural da Madeira é propício à ocorrência, em termos naturais, daquilo que se chama na Madeira aluvião, que é na prática uma cheia rápida, com as características que a Catarina disse há pouco, e de facto há muita construção em locais desajustados, muito claramente, ou seja, não sobra espaço para que o escoamento de cheia daquelas ribeiras naqueles canais para que ele passe. E realmente subiu de tal maneira a água que arrastou tudo. Ela tem que passar. Ou seja, quando pensamos numa situação de uma precipitação muito intensa, de muita quantidade de água caída num período de tempo muito curto, com declives muito acentuados, como ocorre na Madeira, a água tem que passar, não há forma de a conter. Portanto, a água tem que passar e vai à procura daquilo que é o seu trajeto mais natural. Se houver, circunstancialmente, um centro comercial colocado em cima do canal da Ribeira, digamos que com 3 pisos de garagens abaixo, digamos que não nos podemos estranhar. Vamos até lá. O temporal na Ilha da Madeira em 2010, uma recordação ainda bem presente. Foi uma sequência de acontecimentos iniciados por forte precipitação, seguida por uma subida do nível do mar. Estes acontecimentos provocaram inundações e derrocadas ao longo das encostas da ilha. Vamos ver. Este tem sido o cenário no último mês. Dezenas de máquinas e caminhões trabalham diariamente. Primeiro na contenção do deslizamento, depois na remoção de terras. Mas a obra está longe de terminar. Estamos a falar de um deslizamento de grandes dimensões, que tem origem num conjunto de aterros que somam 800 ou 900 mil metros cúbicos de material, que tem muito fraca qualidade, ou seja, é de facto muito instável. A Brisa não avança uma data para a reabertura total da CREL, que continua a ser uma prioridade. Para quem estava habituado a utilizar esta estrada, o transtorno tem sido enorme. Esta é a da CREL, já vimos que esta é a da CREL, não é? Portanto, a circulação foi interrompida. Isto é também, e já lá vamos à Madeira, aproveitamos, vemos esta e vamos comentar. Esta aqui é claramente uma intervenção humana que fez aquelas barreiras e que... Como é que viu aquilo, professor? Eu vi na noite em que ele ocorreu, porque estava lá. Pois, porque o senhor é responsável
não é? De alguma maneira. Enfim, pelo deslizamento, não. Não. Ninguém pensa isso. Mas é responsável de alguma maneira por estas. Não, por estudá-los, sim. Por estudá-los, claro. É uma série Não, as de... catástrofes. Mas digamos que o caso concreto deste deslizamento ou escorregamento que interferiu com a CREL em 2010, isto também é 2010. Esse ano, pelos vistos, foi um inverno terrível. chuvoso, ou seja, um inverno chuvoso não foi o único deslizamento que ocorreu na região de Lisboa, ocorreram muitos outros. Este teve várias particularidades. Por um lado foi o maior, dos que nós inventariámos nesse inverno, foi o maior que ocorreu. Essa foi a primeira singularidade do deslizamento. A segunda tem que ver com o prejuízo que provocou, digamos, diretamente interferindo na CREL e depois atrapalhando a vida de todos nós que trabalhamos na cidade de Lisboa. Eu lembrava-me na altura, com a minha equipa, estávamos a trabalhar, a dar apoio ao PDM das Caldas da Rainha, e eu, que moro em Massamá, para ir para as Caldas da Rainha, tinha que entrar em Lisboa porque as alternativas à CREL eram praticamente inexistentes. Portanto, é muito complicado, mas isso é um ponto que é interessante abordar quando se estuda risco, que são as consequências indiretas dos problemas, porque frequentemente nós temos, por exemplo, com este tipo de situação, são situações relativamente pontuais. Portanto, é num sítio que ocorreu um deslizamento, que interfere com uma via estruturante, com uma autoestrada fundamental numa área metropolitana, e as consequências e os custos indiretos associados a uma ocorrência destas. Mas acaso para dizer, mas ninguém viu isto. Ou seja, ninguém previu isto. Ninguém quando se fez a CREL é relativamente nova, não é? Ninguém previu que isto podia acontecer. O aterro é mais novo que a CREL. O aterro que se instabilizou ali, porque de facto essa é a terceira particularidade. A segunda particularidade é o facto de ter havido uma via que foi diretamente afetada e interrompida pela ocorrência do deslizamento. A terceira é que o que deslizou não é material natural. Ou seja, o que deslizou é um aterro, como é que é dizer isto? Que seguramente não estava suficientemente compactado e drenado para não se estabilizar como as O costumam pôr aquelas pedras dentro de umas... Claro, essas aí são mais, digamos, é mais seguro, não é? Claro. Pergunto. Porque aquelas eram muito... Era um terreno muito pouco consolidado. Sem vegetação nenhuma. Não tinha nada. Muito bem, vamos então à Ilha da Madeira, 2010, vamos lembrar. Mesmo um desastre enorme, porque a impotência perante a força da natureza realmente é uma coisa que nos deixa completamente desarmados. Sim, eu vi ali nas imagens, há ali uma coisa que não é, a memória às vezes é curta das pessoas. Há ali uma coisa que diz, choveu como nunca tinha chovido em Portugal. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, nas cheias de 97, também cheias rápidas que varreram o Algarve, Alentejo, por exemplo, em Monchique choveu bastante mais ali do que na Madeira. Simplesmente faleceram menos pessoas, houve menos prejuízos, porque a tempestade varreu áreas que são praticamente despovoadas. Claro. Não é? Todo o Alentejo atravessou, entrou por Aljur e saiu perto de Badajoz. Portanto, matou 11 pessoas no Alentejo e 21 em Badajoz. A Madeira não, naturalmente, porque é uma ilha. A Madeira é para nós, portugueses, eu considero, do ponto de vista das cheias, o nosso grande desafio, até mais do que a área metropolitana de Lisboa. Porque a Madeira tem tudo
para ser uma área de risco relativamente a este fenómeno das cheias e dos deslizamentos também. E, portanto, devia ter tido, no caso do ordenamento do território, o dobro da prudência. Da prudência, exatamente. Exatamente. Porque a ilha tem, de 5 condições naturais, como estava a dizer o Zé, é uma ilha muito montanhosa, com vertentes muito declivosas, valos muito encaixados, e, portanto, em que muitas vezes as ribeiras sapam a base das vertentes e, portanto, desestabilizam essas próprias vertentes, que fornecem aquele material de grandes dimensões e que depois é transportado a ribeira abaixo e, portanto, tem um poder destruidor tremendo. E depois é uma ilha que é, enfim, muito densamente povoada, portanto a pressão sobre o território é muito grande. O stress, não é? Como diz aqui o stress. Eu não quero nada com isso agora. Eu não quero nada com isso. Deixa-me acabar. Não quero nada com isso, mas... Vamos para o Alentejo, que aí é mais... Exatamente, É. quer dizer, nós estamos a lidar com um território que é, de facto, tem muito densamente povoado, portanto a pressão sobre o território é muito grande. E depois não houve o cuidado para, como estava a dizer o Zé há bocado, quer dizer, nós temos, para ter uma catástrofe, precisamos ter as duas coisas. Precisamos ter um fenómeno perigoso, mas não é isso que mata as pessoas ou que pode dar os prejuízos. É as pessoas ou infraestruturas estarem nos sítios errados. E isso também depende muito do tipo de fenómenos com que estamos a lidar. Por exemplo, um tornado. Um mini tornado. Que agora parece que é uma coisa realmente... Agora há muitos telemóveis e muitas câmaras para não é? Isso também. Antigamente havia menos. Podemos depois, enfim, depois falar um bocadinho disso. Mas a minha mãe lembra-se do Alentejo sempre houve aqueles fenómenos. E não estão uns para chegar. Eu li alguns, lá está a internet, que estão aí umas previsões do nada. O que é que tu andas a ler? E eu tenho que ver que tu ainda te apanha a fumar um dia destes. Por amor de Deus, Janela. O que é que tu andas a ler? Olha, nem imaginas. Mas não me diga. Medo. Não, mas quer dizer, há fenómenos que são... Que sempre existiram, não é? Sempre existiram, mas que agora têm... Mas há aqui uma particularidade que é importante, que é em relação ao que nós podemos fazer ou não, minimizar ou não o risco, como estavam vocês a dizer, é que, por exemplo, num tornado é um fenómeno aleatório. Pode ocorrer no Alentejo, no Algarve, na Extremadura. Bom, é? É. Mas, por exemplo, uma cheia, não. A cheia ocorre em sítios particulares, ocorre nos leitos de cheia. Portanto, quando os rios extravasam, não é? O seu leito ordinário, digamos assim, inundam um leito cheio. Portanto, aí nós sabemos que aquele fenómeno ocorre naquele local. No Douro, as pessoas já sabem que aquela parte, como é que se chama? Aquele café, que é um mártir, não é? Aquele café que é inundável. Mas as pessoas... Ouvi as pessoas dizer, não, mas isto é normal. Isto é normal. Para eles já não é um fenómeno. Professor Zé, este projeto Disaster pretende, digamos, diz assim, colmatar uma lacuna na disponibilidade de dados e sua validação referente ou relativamente a eventos de origem hidrogeomorfológica. Ou seja, é preciso, com todas estas desgraças para nós, não é? Que aconteceram, é preciso, digamos, registá-las e construir uma memória de tudo isto para evitar, digamos, mortes e enfim, e desgraças no futuro. É isso também que é um do seu trabalho, muito do seu trabalho neste momento. Imensos jornais, eu nem sei quantos, que vocês tiveram... Cerca de 150 mil. 150 mil jornais para fazer esta base de dados. Os nossos bolseiros leram cerca de 150 mil jornais. Digamos que o ponto aqui fundamental, o projeto Disaster foi um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que decorreu, o projeto já acabou há poucos meses, decorreu entre 2010 e 2013, envolveu a nossa equipa na Universidade de Lisboa. Uma equipa grande? É uma equipa grande, tinha que ser uma equipa grande, e só trabalhámos Portugal continental, portanto, não, propositadamente e por falta de meios e de tempo e de financiamento, tivemos que deixar a Madeira e os Açores de fora, por enquanto, pelo menos. Enfim, há sempre a ideia, continuamos a ter a ideia de alargar o projeto também às ilhas, mas para já centralizarmos em Portugal continental. E o ponto é este, depois do projeto ter acabado, e de facto o projeto já acabou, nós neste momento estamos, enfim, já não temos a ser financiados para fazer esse projeto, mas continuamos a fazer a exploração dos dados, porque eles de facto são abundantes. Não é possível gerir uma coisa que não se conhece. Este é um ponto, claro, nomeadamente territórios e nomeadamente risco.
de forma a não tomarmos nem medidas subdimensionadas, porque isso é perigoso, e também não estamos, digamos, em condição de tomar ou de propor, do ponto de vista de políticas públicas, porque isso nos é pedido também na Universidade, de fazermos propostas sobredimensionadas, porque isso implica, na prática, o consumo de recursos financeiros a que o país não dispõe. Portanto, mas, por outro lado, existe essa base de dados onde as pessoas podem ir pesquisar e perceber ao longo de quanto tempo é que os fenómenos foram acontecendo. E quando é que vem para cima da casa dela? Não, exatamente, não podem saber, de resto já sucedeu perto da casa dela. Porque é preciso, aquilo que se dizia há bocadinho. O professor Zé dizia, se calhar é preciso, ou alguém dizia aqui, se calhar é preciso deitar abaixo, isso é difícil, e a professora dizia, como quem diz. Acha que devia haver intervenções no sentido, por exemplo, de deitar abaixo, por exemplo, aqui em Lisboa, diz-se que... O que é que tu vais deitar abaixo? Não vou. Eu não vou deitar nada abaixo, basta encostar-me. Mas diz-se que a Avenida de Ceuta que é um leito, digamos, de um rio, ou de uma... É a Ribeira de Alcântara. É a Ribeira de Alcântara. Esse, digamos, durante muito tempo eu trabalhei ali no prédio da TSF, que é aquele grande, que esteve ali durante muito tempo, ainda não tinha sido realojado aquelas pessoas do Casal Ventoso, que portanto foram para ali. Dizia-se que não se podia construir ali. E de repente nós vemos toda aquela zona muito construída. Aquilo é uma inconsciência ou não? Para mim é. Ou seja, temos ali, enfim, uma urbanização até de luxo, na parte baixa, com pisos de garagem bastante profundos, no leito cheia. O facto leito cheia aqui. É um leito cheia. Nós não vemos a Ribeira, não é? Mas ela está lá. Isto foi uma... Enfim, ou seja, foi construído por cima? A Ribeira foi encanada, e isto foi um tipo de intervenção que não foi só em Portugal, atenção, nos Estados Unidos, em vários países da Europa isso aconteceu. Foi um tipo de intervenção que foi muito comum, anos 50, 60, 70, que era... nas áreas que tinham uma forte pressão urbana, encanar as ribeiras. Encanar a fazer uns túneis? Pôr a drenagem subterrânea dentro de coletores. Bom, portanto, ribeiras que corriam a céu aberto são postas, digamos, dentro de coletores e, portanto, por cima depois põe-se uma estrada ou prédios ou o que quer que seja. Isso foi muito comum em Portugal também, porque é preciso ver que o nosso país evoluiu muito em certos pontos de vista. Se nós recuarmos aos anos 60, 70, as ribeiras eram, eu diria, esgotos a céu aberto, porque os esgotos drenavam para as ribeiras. Há outra zona, que é a zona toda do Terreiro do Paço, onde estão os ministérios, que também está totalmente construída. Sim, mas isso é uma... Já mais antigo. Compreende-se, mais antiga. Sim, mas ali também vinha parar uma ribeira, que de resto está lá, subterraneamente. E, portanto, as pessoas que viviam nos prédios próximos, não é? Eram os maus cheiros, eram os mosquitos, não sei o quê, e, portanto, a tendência foi, está aqui uma coisa que cheira mal, não sei o quê, vamos encanar. Bom, e, portanto, esse foi um tipo de intervenção muito comum, que hoje, nem de perto nem de longe, se utiliza. Hoje, isso completamente, em todas as regras do ordenamento do território, do ponto de vista hidrológico, isso foi uma coisa... Mas, professora, aquela zona de Alcântara é uma coisa nova. Terá 10 anos... Bom, isso é outra coisa, que é, atualmente, primeiro, nós fizemos um grande esforço para despoluir as ribeiras, com a construção das hectares, tratamento de esgotos. Portanto, as ribeiras hoje já são bem vistas pelas pessoas, são áreas de lazer, são, digamos, corredores verdes nas cidades. E, portanto, os leitos cheia nas cidades, nos meios urbanos, podem ser parques, por exemplo, para as pessoas passearem, etc., porque quando está a chover torrencialmente, ninguém vai para lá. Acontece ali no Estádio Nacional, por exemplo. Exatamente. No leito cheio do Jamor. Uma coisa tão grande, a gente diz até, uma coisa tão grande para às vezes correr um fiozinho de água no verão. Mas em 67 aquilo foi ligado. Exatamente. Pronto. Agora, portanto, isso é um tipo, também é uma evolução, não é? Do próprio conhecimento e da forma como nós vemos as ribeiras e podemos tratar esses leitos e utilizar esses leitos cheia. Relativamente às urbanizações, pois, muitas vezes isso, os engenheiros resolvem tudo. Os engenheiros realmente são formados para resolver problemas, como eles dizem. Mas, normalmente, isso custa muito dinheiro ao erário público. Quer dizer, quando nós temos construção em leito cheia, depois temos que intervir nesses leitos utilizando as chamadas medidas pesadas estruturais, não é? De engenharia, e isso custa muito dinheiro. Portanto, é muito mais lógico ordenar previamente o território do que depois de ter feito a asneira, depois todos estamos a pagar por ela. Claro. Não é?
E essa construção foi feita ali, não devia ter sido feita. Realmente aquilo tem, de facto, um sistema de drenagem de águas, mas que não é nem de perto nem de longe suficiente, porque as garagens, por exemplo, dessa urbanização de Luz, estão abaixo do nível do mar, ainda por cima. Então, além de estarem no leito cheio da Ribeira, estão abaixo do nível do mar. E, portanto, quer dizer, não há milagres, não é? Não há milagres. Não houve milagres também no Douro, não houve milagres em vários locais, como Águeda e como às vezes o Porto. Vamos ver. Fendas enormes na encosta da montanha, numa zona de plantação de vinhas, levaram a Proteção Civil a desalojar os 50 moradores deste bairro em Santa Marta de Penaguião. As terras estão encharcadas de água e a derrocada pode estar iminente. A salvo estão já os moradores do bairro. As obras da nova ponte transformaram-se numa represa, muito por culpa dos restos dos incêndios de verão que vêm rio abaixo desde a Serra do Caramulo. Ano novo, problemas antigos, Águeda entra em 2014 parcialmente coberta de água. A tempestade juntou centenas de curiosos na Foz do Porto, tudo para fotografar a onda perfeita que ameaçava invadir a marginal. Cerca das 4 da tarde, a ondulação cresceu de intensidade e surpreendeu toda a gente. Um vídeo amador registra o momento em que duas ondas de 8 metros arrastam dezenas de automóveis, espalhando o pânico entre a multidão. 4 pessoas tiveram de ser assistidas pelo INEM. Nós já vimos estas imagens, estão muito presentes, nomeadamente as do Porto. Mas eu pergunto, apesar do que estivemos aqui a dizer, neste caso específico não houve nenhuma diferença, digo eu, ou seja, o Porto, a Foz do Douro sempre foi assim e nunca tinha acontecido isto. O que é que terá... O que é que mudou? O que é que mudou? Aquele assoreamento que foi feito naquela zona? Bom, vamos lá ver. Nós estamos a lidar com um território que tem muitos sistemas naturais a funcionar e que tem a sua dinâmica. E depois estamos nós também, como atores nesse território. Umas vezes intervimos bem, outras vezes intervimos mal. Por exemplo, a questão da Águeda foi muito falada. Da Águeda, sim. É preciso nós percebermos, por exemplo, que os incêndios têm tudo a ver com as cheias, não é? Parecem que são coisas distintas. Por aquela razão de que o Malata há pouco falou. Exatamente. Porque quando nós temos, enfim, grandes áreas ardidas com destruição da floresta, isto no verão, quando começam as chuvas, e se as chuvas têm alguma intensidade. Portanto, o que é que nós vamos ter? Vamos ter erosão dos solos, que estão completamente desprotegidos, porque a vegetação que os protegia, que os prendia, que até lhes deu origem, porque os solos também advêm da própria influência da vegetação. Ficam desprotegidos e, portanto, são arrastados ao longo das vertentes e vão parar às ribeiras e vão assorear as ribeiras. Isto quer dizer o quê? Claro. Que nós podemos ter a seguinte situação: se uma ribeira estiver muito assoreada, pode começar a ter muito mais cheias. Portanto, a probabilidade de ocorrência das cheias e de inundação dos terrenos ribeirinhos pode aumentar, mesmo com precipitações de menor intensidade. Porquê? Porque o leito da ribeira, que antes encaixava um determinado caudal, agora tem capacidade de encaixar menos água, porque está toda colmatada, não é? Toda assoreada, claro, por esses sedimentos provenientes da erosão dos solos. Portanto, a nossa intervenção no território, digamos assim, quando é mal feita, pode afetar, pegando nas palavras do Zézer, o próprio fenómeno, a perigosidade do próprio fenómeno, no sentido de o tornar mais frequente. Por exemplo, este exemplo que eu estava aqui a dizer, das cheias aumentarem de frequência, não porque chova mais, mas porque as ribeiras estão assoreadas. E depois temos o que está no leito de cheia, que são os elementos expostos, não é? E se esse leito estiver bem ordenado, nós temos menos danos e, portanto, o risco é menor. Se estiverem lá, enfim, áreas comerciais, áreas habitadas, etc., o risco é maior. Nós temos tendência a dizer que são alterações climáticas, não é verdade? Eu queria dizer, é muito... Para apresentarmos o nosso convidado. É muito fácil para quem tem responsabilidades nesta matéria dizer assim, e agora são as alterações climáticas, estes fenómenos são muito mais frequentes. Isso é um lavar de responsabilidade. Porque, de facto, os grandes danos, quando nós vamos ver, é porque nós ordenamos mal o território. E não porque o gelo da Antártida está todo a derreter. Portanto, Malata, está aquilo que eu tinha dito no início, a culpa é do homem. Exatamente.
Bom, e agora vamos apresentar o nosso convidado Gonçalo Vieira. Olá, Gonçalo, que é professor... É professor e coordenador do projeto, direi eu, é um projeto e não apenas um projeto, é muito mais do que isso, Polar Português. Portanto, vamos falar então aqui sim do que o aquecimento global pode fazer para que realmente tudo isto entre, enfim, em algumas catástrofes que nos parecem naturais. Porque o aquecimento, pelos vistos, foi de 2,5 graus. Não, e não é? E é o bode expiatório, como diz a professora. Portanto, a partir de 1950, não é? Defenda-se, por favor. Gonçalo. Defenda lá. Não, até na realidade até é bom a perspectiva que a Catarina apresentou, porque na realidade a área em que nós trabalhamos, a Antártida, é uma área em que a influência do homem não se deveria fazer sentir, não é? É uma influência muito limitada. Está restringido essencialmente às áreas onde estão as bases de investigação, não é? Portanto, o sinal climático que nós deveríamos ver lá seria um sinal muito mais puro, não é? A perspectiva que os meus colegas trouxeram aqui foi da junção do efeito do homem sobre o território, não é? Um território, Portugal tem uma história extremamente longa de impacto, não é? Que cresceu de uma forma enorme e torna-se muito mais difícil de extrair aquilo que é natural daquilo que é o impacto artificial. E o que os meus colegas trouxeram foi uma chamada de atenção para a necessidade que nós temos de gerir de forma muito cuidada o território onde intervimos. Na Antártida, nós o que temos é um sinal que, em princípio, seria um sinal mais puro, mas onde vemos também que os efeitos do homem chegam também. Mas é um sinal muito importante. Portanto, é um sinal... o facto da temperatura ter aumentado 2,5 graus desde 1950 pode ser alarmante? Estamos a ver aqui as imagens, se quiser ir falando. Sim. São suas estas imagens, não é? Estas imagens são minhas, são dos nossos projetos de investigação que temos. Nós fazemos investigação na Antártida desde 2000. Estamos interessados essencialmente em estudar de que maneira é que esta mudança nas temperaturas do ar estão a influenciar essencialmente os terrenos gelados, não os glaciares que nós estamos a ver aí nas imagens, mas os solos congelados, e de que maneira é que isto depois vai influenciar toda a dinâmica dos ecossistemas terrestres desta área. E como é que vai influenciar? Bom, isso é uma das razões coisas que nós estamos a tentar perceber, não é? Porque não basta nós chegarmos lá e instalarmos alguns instrumentos para perceber o que é que está a acontecer, não é? Nós, com o nosso olho treinado de geógrafo, não é? De geólogo, de geomorfólogo, de geofísico, porque são equipas interdisciplinares que trabalham na Antártida, nós conseguimos perceber que há mudanças rápidas e estamos treinados a ler a paisagem e percebemos que os glaciares, mesmo sem ter dados de imagens de satélite, que estão a retroceder no tempo, porque se notam claramente marcas de que os glaciares estiveram num determinado local e que se vê que em poucos anos eles evoluíram. Portanto, há claramente uma perda de massa glaciária. Mas é muito difícil nós sabermos de que maneira é que isso está a impactar os terrenos, os ecossistemas, basicamente, livres de gelo. E, portanto, o que nós fazemos é instalar uma série de sensores, uma série de instrumentos, e usamos diferentes tipos de plataformas de observação, estações meteorológicas, usamos máquinas fotográficas automáticas, usamos imagens de satélite, usamos alguns mecanismos também de observação do solo a partir do ar, de maneira a perceber de que forma é que a paisagem vai evoluir. E todos os anos nós escolhemos estas observações. Precisam também de uma certa ajuda, digamos, porque tudo isso custa dinheiro e a investigação neste momento está com dificuldades. Usam um tipo digamos, de ferramenta, que é um veículo, quer explicar? Sim, nós usamos diferentes tipos de abordagens. Temos basicamente uma rede de observações no terreno, em que recolhemos dados contínuos, que são recolhidos, por exemplo, de hora a hora, temperaturas horárias, recolhemos fotografias todos os dias, mas estes dados são dados pontuais, não é? Nós sabemos o que é que está a acontecer neste local onde temos os aparelhos instalados. E depois o que estamos neste momento a usar, estamos a usar um veículo não tripulado, de pequena dimensão, que é um pequenino helicóptero, que permite fazer uma cartografia de maneira a espacializar a informação que temos pontualmente. Ou seja, aquilo que obtemos no local, podemos extrapolar para uma área mais ampla. E neste momento temos um projeto em que estamos a tentar obter financiamento para alargar mais ainda esta amplitude. Isso é uma espécie de mecenato, digamos, pergunto. A ciência em Portugal... Para ajudar um bocadinho. Sim, a ciência em Portugal é financiada essencialmente, ou em larga medida, o tipo de investigação que nós fazemos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Em projetos que nós temos, são projetos muito competitivos, dos quais nós temos alguns, que até nos permitem aceder todos os anos à Antártida, mas... Vou lá em fevereiro. Vou agora em fevereiro, tenho uma equipe que sai, tenho estudantes meus de mestrado e doutoramento que saem agora, que vão para lá na quinta nem sexta-feira, portanto
vai começar agora a campanha antártica, e o que nós estamos neste momento a promover é uma iniciativa de crowdfunding, que é uma iniciativa que está agora um pouco a surgir de forma alternativa, em que toda a gente pode contribuir para cofinanciar o projeto. E, portanto, o que nós Vamos temos... falar nisso diretamente para a Câmara, não achas? Sim, diga-me o que é. Eles assim dizem o que é que o que é preciso, diga lá, Gonçalo. Muito bem, qual é que é? Aquela ali. O que é que necessitam? Nós temos um projeto que é o projeto 3D Antártida. Se forem procurar no Google, escreverem 3D Antártida, vão diretamente à página do projeto, está tudo explicadinho aquilo que nós pretendemos obter, e basicamente queremos comprar um veículo não tripulado, um avião de pequena dimensão, que vai permitir fazer uma cartografia do terreno, fotografias aéreas, e também fazer modelos tridimensionais do terreno, uma espécie de mapas topográficos que nos vão permitir ir muito mais além na investigação. Como é que podem financiar ou como é que podem ajudar? É possível. Há várias modalidades de pagamento, pode ir desde valores de 1 euro até valores muito mais altos. Nós precisamos de um total de 20 mil euros. E em função das várias modalidades de pagamento, por exemplo, se contribuírem com 25 euros, nós enviamos um postal assinado por toda a equipa diretamente da Antártida, portanto com um carimbo da Antártida. Se contribuírem com 50 euros, recebem isso mais uma t-shirt. Há também a possibilidade... Há a possibilidade Isto é pagas os impostos, não te oferecem um carro, ligue 760. O país está assim. Maravilha. O país está... Não, é uma forma diferente de cofinanciar a ciência, não é? E na realidade não é só em Portugal que isto se passa, não é? Portanto, é uma tentativa de envolver envolver a sociedade também na ciência, não é? Porque... Última pergunta, muito obrigado. Queremos agradecer-vos a vossa visão das coisas. Não sei se será muito animadora, mas pelo menos já se percebe e não se culpa tanto a natureza, não é? Nem as alterações climáticas. Queria só perguntar-vos o seguinte, é rápido. Os americanos vão sobreviver a esta onda de frio que aí vem? Ou é uma coisa russa? Ou somos a Rússia a mandar para lá? Sibéria. O que é que se passa? Aquilo está muito frio, de facto. Muito frio, mas evidentemente vão sobreviver, não terão grandes problemas. Da mesma forma que nós sobreviveremos às ondas de 16 metros. Professor, muito obrigado. Professor, muito obrigado a todos. Esta conversa